tudo bem? Eu recebi uma indicação de vocês para consultoria e eu tô com um problema na minha empresa. Eu tô tendo muito erro em cálculo de férias, 13º, e aí eu preciso de uma consultoria em relação ao e-social. Vocês prestam esse serviço também? Opa, boa noite. Sim, sim, prestamos o serviço sim, tá? Pelo que você colocou, já tem a definição do problema, né, que está no cadastro dos funcionários que tem duplicidade e também que acarreta nos problemas de cálculos de holerite no e-social. Nós precisamos, no caso, fazer uma proposta para vocês, acertarmos o tempo, né? Quanto tempo que vocês precisam para aí sim nós podemos passar todos os valores através de contrato para ver que atende vocês o tempo que vocês também precisam que entregue esse serviço. Ah, ótimo. Você pode me mandar depois essa tabela, né? Me falar um pouquinho mais sobre. Eu estava pensando na questão de treinamento com o pessoal de RH também, em relação ao e-social, para ficar tudo alinhado. Porque eu tenho um pouco de receio de sofrer processo trabalhista, e isso, querendo ou não, acaba prejudicando muito a empresa. Ana, então conforme alinhado, tá? Referente aos valores estão ok e o nosso prazo de consultoria também. Nós vamos fazer isso mesmo, vamos pegar desde o começo do processo até o final. Nós vamos ver desde o momento em que é cadastrado o funcionário na contratação e também como que é feito o controle no caso de alteração de nome, endereço, estado civil, ou seja, todos os dados pessoais do funcionário. E também ver cálculos de olerites, aonde que está impactando no erro, nós vamos fazer todos esses testes. Porém, para isso, eu preciso decidir com você algumas pessoas envolvidas, não precisamos envolver todas as pessoas da empresa, e sim alguns funcionários que têm total a ver com essa consultoria, que no caso seria o operador de RH e o operador de TI. Pode ser com eles? Então, tudo bem, perfeito. Pode fazer esse treinamento com o pessoal de RH e do TI. Aí a gente só combina uma data específica e um horário que eu já deixo agendado com eles, né, para não ter atraso, não ter nenhum tipo de problema, para vocês poderem ter esse bate-papo e eles terem esse treinamento para ficar tudo alinhado. Ana, depois de praticamente 20 dias de consultoria, nós olhando, fazendo alguns processos, o que nós fizemos nesses processos, junto com o operador de RH e de TI? Nós pegamos desde o momento em que o funcionário é contratado na organização, na sua empresa, até todos os processos de cadastro de cálculos que existe para um holerite, com INSS, hora extra, férias, e avaliamos também a configuração do software, porque o software da sua empresa que você tem é muito bom, porém pode ter algum erro de programação. E que nós fizemos um diagnóstico, né? Nessa etapa, nós solicitamos a presença do supervisor de RH para realizar os testes de cadastro de cálculo junto conosco, para ele mesmo descobrir o problema junto conosco, tá? Junto já com o operador, para não ficar um disse que me disse, né? Não apontando ninguém, acusando ninguém, mas assim achar o erro, tá? E tô te passando isso só para te deixar ciente. Após isso, o que eu fiz junto com mais duas pessoas da minha equipe, mais uma pessoa da minha equipe que deixei preparada? Nós filtramos assim os dados para poder entender e solicitar a sua presença para te explicar tudo isso, para sabermos os impactos que foi causado na identificação dos erros. E Ana, por último, qual que foi o erro que nós achamos na empresa através da consultoria depois de todos esses dias? Primeiro, comunicação. Um dos erros mais claros para a gente é a comunicação. O que acontece? Que dá erro, duplicidade de funcionário. O funcionário ele casa, ele não passa a atualização dele para o pessoal de RH. Falta essa comunicação, tá?
pessoal de RH com todos os outros funcionários, não só deles, tá? Mas sim dos gestores como um todo. Qual que seria o certo? Os funcionários do administrativo passar para os gestores dele e o gestor passar para o RH. Então nós criamos um padrão para não acontecer mais esse tipo de problema. E o que eu acho interessante, acho não, eu tenho certeza, é um treinamento que são essenciais para a excelência do serviço à empresa. Por quê? Esses funcionários operadores já era para ele ter identificado esse erro de Olerites bem antes. E que nós achamos de erro também? Um erro de cálculo no software. Tava um erro no cálculo e saía errado. O operador de TI arrumou, porém isso é uma falta de entendimento também do próprio operador de RH quando sai o lerite. Ele já deveria saber, opa, não está certo, tem alguma coisa de errado. Então nós identificamos isso, então por isso que é necessário um treinamento. Com todos esses pontos, você não vai ter mais esse erro de cálculo de cadastro de funcionário tendo duplicidade, erro de cálculo de INSS, férias e vários outros problemas, tá? Então, essas são as minhas recomendações para vocês. O problema foi resolvido e agora em diante é só tocar dessa forma que nós estamos te sinalizando que você não vai ter mais problema nenhum. Perfeito. Adorei a consultoria de vocês. Eu acho que foi de extrema importância. A partir de agora, né, eu vou ficar um pouco mais em cima e eu vou contratar também uma consultoria para sempre ir realizando essa reciclagem, né? Tá tudo sempre muito bem alinhado. Mas muito obrigado, o diagnóstico foi muito preciso e era realmente isso que nós estávamos precisando.